A gente conversa agora, tem a honra de bater um papo com a Cláudia Trindade, diretora-presidente da Previpar. Cláudia, muito boa tarde. 3 dias depois, né? 3 dias de evento. Qual que é o balanço que dá para fazer? Qual que foi a importância, né, de um encontro tão grandioso como esse para refletir o presente, pensar no futuro, trazer ideias novas para avançar no setor? Obrigada, Janaína. Estamos no momento, né, de encerramento do evento, acho que um momento, antes de mais nada, de satisfação, né, da conquista que a gente teve nesses 3 dias de congregar as fundações, né, que fazem previdência e chamá-las para um desafio de ter novos olhares para o futuro, né? Nós temos um desafio muito grande que é você crescer, partir para o digital, aumentar nossas tecnologias, sair do nosso lugar comum, porém sem nunca perder o desafio da humanização, porque no final do dia a gente está cuidando de pessoas. O nosso propósito é cuidar de pessoas para que elas tenham bem-estar, qualidade de vida, não só hoje, mas lá no futuro, quando elas estiverem no momento que elas mais precisam. E às vezes até quando a pessoa vem a faltar aquele amparo que a gente dá para a família. Então a gente quis trazer para o evento isso, né? Essa, diria até, dicotomia, né? De que por um lado se tem que ir para o digital, se tem que conquistar o mais jovem, o mais moderno, mas você não pode perder o lado humano. Tem que se abrir para esse novo público, mas o grande desafio é encontrar o equilíbrio, né? Exatamente, o equilíbrio. E esse equilíbrio ele está em diversas áreas, né? Uma delas, por exemplo, muito importante e que a gente falou aqui é a questão da educação previdenciária, que você precisa, foi muito falado até pelo professor Karnal, né, que os mais jovens e o brasileiro também, né, não tem essa cultura da previdência, de ser previdente, de pensar um pouco. Claro, você não pode viver no futuro. Quem vive no futuro é um ansioso, né? Quem vive no passado é um deprimido. Você tem que viver no presente, mas você tem que se planejar, ser previdente para o futuro, sem deixar de viver o hoje. Um outro desafio que a gente tem muito significativo é a questão da comunicação, né? Então, a gente faz muita informação, a gente informa, a gente tem muito documento, muita coisa, mas será que a gente se comunica com o nosso participante? Será que a gente transmite? E nisso você é mestre, né? Você saber se comunicar ou é só informar? Informar é fácil, né? Você põe um texto lá, lança e está tudo bem, né? Quais são as principais necessidades, né, nesse mundo tecnológico, para manter, claro, o crescimento e a sustentabilidade do setor a longo prazo? É. A gente falou bastante aqui sobre sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não está só falando no econômico financeiro, né? A primeira coisa que a pessoa pensa é dinheiro, né? Eu tenho que ter sustentável, Trazer eu tenho lucro. que trazer lucro, eu tenho que ser sustentável. Mas muito se falou aqui, e também foi dito que isso não é uma coisa de agora, é de mais de 20 anos, do ESG. Né? Então, a gente tem que ter para a sustentabilidade, não só nós que trabalhamos, né, com planos de previdência, mas também nós como partes integrantes da sociedade. Né? Então, olhar o meio ambiente, olhar o social, sem deixar a governança, né? Ter a governança. E se você olhar para a nossa Constituição Federal, a Previdência ela está no capítulo da ordem social. Então, muitas vezes as pessoas esqueceram disso. O nosso propósito final é o S do social. A governança nos leva a isso e o meio que a gente vive, né, o meio ambiente como um todo, faz parte, né, também da nossa responsabilidade. Qual que é a importância da previdência complementar nos dias de hoje, né? Visto que muitas vezes as pessoas não ficam mais tanto tempo no emprego, né? Não é aquele trabalho CLT, as pessoas são muito mais independentes, muito mais tecnológicas, muita gente trabalha basicamente na internet, tem seu próprio trabalho, o jovem já vai para o mercado de trabalho com esse pensamento. É uma oportunidade também aproveitar esse nicho para poder pensar lá na frente nessa possibilidade de trazer uma proteção social para esse público? Sim, esse é um grande desafio, mas é também uma grande oportunidade, né? Porque a previdência complementar no Brasil, ela surgiu
a partir das empresas, grandes empresas, no momento em que a gente trabalhava como seletista e que tinha lá um fundo de pensão que a empresa pagava, você pagava, ficava 30, 35, 40 anos e daí você ia se aposentar. Hoje não, né? O jovem, ele não, é difícil ele ter esse olhar, ele roda mais, tem muito mais rotatividade e esse é o nosso desafio e é isso que a gente está começando. De Com se abrir, né? produtos, de se abrir para o mercado e trazer produtos também, não só para famílias, né? Hoje nós temos planos famílias. Meu neto nasceu já no dia seguinte tinha um CPF, tinha um plano família, né? E também esses novos planos instituídos para você trazer para pessoas que não têm carteira assinada também, que não têm um emprego, que vão mudar muitas vezes de emprego ao longo da vida, né? Então isso é uma grande oportunidade para nós. E aqui se falou muito também de inovação, tecnologia, né, de aproveitar também todo esse aparato, essas ferramentas que a gente tem hoje, para poder gerir de forma diferente. De que forma que todas essas ferramentas que estão à disposição hoje, de qualquer profissão, claro, mas elas podem agregar para o setor dos fundos previdenciários. Importantíssimo, né? A gente vive num mundo tecnológico e assim, Janaína, a gente tem um grande desafio, né? Porque eu lá na nossa Fundação Sanepar, nós já temos uma pensionista de 102 anos. Então eu tenho o desafio de me comunicar com ela na forma dela lá. Porém, eu tenho um jovem que está entrando agora, ou até uma criança, né, entrando no mercado de trabalho, que ele não quer receber o jornalzinho, né? Ele quer pegar na palma da No app mão, no ali. app, e ele quer fazer a adesão dele, não quer falar com ninguém e ele quer ser autônomo. Tá? Então, esse é um grande desafio. Então, eu sempre digo assim que a tecnologia ela é uma ferramenta para a inovação. A tecnologia não é a inovação. Né? Então, nós vamos chegar lá. E nesse desafio de você atender todos os públicos de forma humana, mas chegar a cada um deles da forma que eles precisam. Tecnologia é tudo para nós nesse momento. Que é Né? como o canal falou, essa adaptabilidade, né? Você tem que se adaptar de acordo com o meio que você está inserido. Exatamente, exatamente. Então, quem cuida de uma pessoa desde o momento que nasce até 102 anos, não pode tratá-los todos iguais, né? E também classes sociais diferentes, personas diferentes, como a gente fala, né? A gente estudou lá na Fundação as personas, porque você também tem que entender o seguinte, tem pessoas que não querem entrar num plano nosso para se aposentar daqui 40 anos. Ele pode entrar num plano nosso para depois realizar um sonho que ele tem. Seja pagar uma universidade para um filho, seja fazer um intercâmbio, qualquer coisa que seja. Né? Então, a Previdência, esse nome, talvez a gente tenha até que mudar, né, com o tempo. A gente tem que ser previdente, mas Previdência chama aposentadoria e não é só para isso, né, que a gente quer, né? É para segurança. É um planejamento, né? Uma É programação planejamento para para os uma seus futuros programação planos. para os outros planos, exatamente. Muito obrigada, Cláudia. Eu Um que prazer falar com agradeço. você. Obrigada, Janaína.